Olá pessoal, tudo bem? Esse software que vocês estão vendo agora é o Lakis e ele é o cliente de um servidor Modbus que é o concentrador. Então com esse software eu consigo guardar conteúdos dentro do concentrador. Então, por exemplo, aqui nessas lacunas que contém 64, 58, 59, 60, 1, 2, 257, 258, 52, 54, 56, 58, 267, 487, 679 e 671 são holding registers, tá? São holding registers, então eles podem armazenar conteúdos, eu posso escrever nessas lacunas. E esses holding registers eles foram mapeados em alguns endereços de memória, como o 2, esse é o 4 e assim sucessivamente. Tá? O que vai ter esse holding register, na verdade, nos endereços que eu citei, 2, 4, 6, na verdade serão guardados aqui os endereços, né, que serão transportados, então esses 64, 58, 59, eles serão transportados via LoRa para um outro dispositivo que é o End Device, ok? E lá no End Device, esses conteúdos aqui, esses endereços, eles serão os endereços que serão utilizados para acessar um Modbus Server. Ou seja, o End Device ele é um cliente Modbus e um servidor Modbus. Então nesse servidor, na verdade o End Device consegue acessar 4 endereços diferentes de servidores Modbus. Então eu separei aqui endereço X, Y, Z e W. Então ele vai solicitar uma leitura no endereço 64 do Modbus, 58, 59, ou seja, do primeiro servidor Modbus. Ele vai fazer o acesso a esses endereços aqui. Esses endereços para o segundo Modbus, esses endereços para o terceiro e esses endereços aqui para o quarto, para fazer a solicitação. Então, o servidor Modbus vai devolver ao cliente Modbus, que é o End Device, o conteúdo desses endereços. Então vai ter lá 273, endereço 64, 0 no 58, 0 no 59, 2 no 257, 322 no endereço 2, 306 do 1, de cada um dos servidores Modbus. Então o End Device pega esses conteúdos, os conteúdos lidos, né, e manda de volta para o concentrador. E o concentrador, o que ele faz? Ele coloca nos input registers. Nesses input registers que estão mapeados nos endereços aqui, a partir aqui do 82, 84 e assim sucessivamente. Ok? Estando no lado do concentrador, o concentrador guarda nos input registers e aí a aplicação do Lakis ele faz a leitura desses input registers e mostra aqui na interfacezinha. Ok? Bem, tem um detalhe importante que precisa saber, é que quando o concentrador, na verdade, ele não sabe o tipo de dado do registrador que tem lá no servidor Modbus, que está conectado lá no End Device. Ele não sabe o tipo. Então, eu tenho que passar isso como parâmetro. Tá? Então, como são 4 posições de memória que eu quero acessar lá no 4, na verdade, são 16 posições de memória que eu quero acessar, porque eu tenho 4 endereços de memória por servidor Modbus, eu tenho que informar
qual é o tipo de dado de cada um desses endereços. Vou acessar lá o endereço 64 do primeiro Modbus Server, mas eu tenho que informar se esse 64 é de 16 ou é de 32 bits. Então eu crio uma máscara de bits, de 16 bits, sendo que o bit menos significativo equivale a esse endereço aqui, o último endereço do último Modbus Server. Enquanto que o bit mais significativo é o endereço, ok? É o primeiro endereço do primeiro Modbus. Então essa informação é mandada para lá. Além disto, é enviado uma máscara de bits também, que informa os tipos de dados desses registradores, se eles são holding ou eles são input. Também é informado essa máscara de bits. Tá? Se eu for aqui na calculadora, hoje essa máscara está 3.312. Se formos ver em binário, ele está dizendo aqui, ó, por exemplo, que nesses registradores, o registrador 1, 2, 3 e 4 do último Modbus Server, ou IDW, ele está dizendo que eles são todos holding. É necessário também eu informar um detalhe com relação aos tipos de dados que são de 32 bits. A forma que o dado é armazenado, se a palavra de mais significativa, ou a word mais significativa, ela vem primeiro ou vem por último. Então eu coloco aqui, se lá na sequência de memória eu colocar que o MSB igual a 1, estou dizendo que a palavra mais significativa vem primeiro. Se eu colocar que o LSB igual a 0, a palavra menos significativa vem primeiro na memória. Tá? Serve para isso esse campo aqui. Caso o dado seja de 16 bits, eu posso informar, usando esse mesmo campo, se o número de 16 bits é com sinal ou sem sinal. Ok? Outra informação, que agora outras informações que vêm no caso dos end devices, nesse caso aqui eu só estou me comunicando com o único end device, outra informação que vem é o tipo, se o campo que eu solicitei a leitura, o conteúdo é negativo ou positivo. Então também eu crio aqui uma máscara de bits. Então se eu abrir a calculadora, né, eu tenho 49 em binário, ou seja, está dizendo aqui que eu tenho 3 valores lidos que são negativos. Então, por exemplo, esse 1 aqui está dizendo que esse valor aqui é negativo. Ok? Esse status de recepção também é uma informação que eu tenho de todos os registradores, se houve sucesso à leitura deles. Então ele vai gerar uma máscara de bits. Uma máscara de bits que, quando tiver 0, é que foi sucesso na leitura. Quando tiver 1, é que tivemos falha na leitura. Então, se eu mostrar aqui para vocês um dos end devices, né, ele está informando aqui, tempo sem tempo, aqui ele está lendo todos os conteúdos dos registradores, né, que serão enviados para o servidor. Mas o que chama atenção aqui é que todos os registradores, a leitura foi 100%. Não houve timeout. Então, por isso que eu tenho um status de recepção aqui enviado que é 0. Ok? Então, se vocês olharem aqui os dados lidos, então vou pegar aqui um registrador. Então, na verdade, qual a diferença desse ID minúsculo e o ID maiúsculo? O ID minúsculo é uma requisição que vem lá do concentrador, onde ele passa como parâmetros, né, as posições de memórias que devem ser lidas lá nos Modbus Server no lado do end device, ok?
Então aqui eu tenho uma imagem congelada em que eu estou passando como parâmetro, ó, aqui, os endereços dos registradores, tá? Então, aqui, ó, se você observar, o R1 vale 64, o R2 vale 58, o R3 59. Então, isso aqui é passado como parâmetro. Existem outros dois parâmetros interessantes, que é o A e B, C e D, E e F. Então, o A e B significa que na posição de memória 60, eu posso fazer uma escrita lá no servidor Modbus, lá do lado do End Device, ok? Então, eu passo isso como parâmetro. Além das configurações que eu citei anteriormente, se é 16 bits, se é 32, se é holding, se é input, ok? Tudo isso é passado como parâmetro. E aqui vem as respostas à minha solicitação, que eu falei, né? Se houve a quantidade de números negativos, etc., os dados de cada registrador, tudo isso é devolvido pelo aqui o device, né? Ok, ó, ele está fazendo a leitura dos registradores e tal. E aqui é o pacote que sempre está voltando lá para o servidor. Então, vamos tentar aqui. R14 chegou aqui com 10.500. Ó, já está aqui. Já atualizou aqui a tabela. Esse carinha aqui é apenas um contador que eu coloquei lá no End Device. Na verdade, é um contador que incrementa a cada 1 segundo. Então, é como se fosse uma simulação de uma contagem de peças lá no End Device que deve ser enviado para o concentrador. Tá? Então, a consulta a cada End Device, porque o concentrador pode conversar com até 4 End Devices. Então, você tem como configurar isso, né, lá no concentrador. Através, se você pressionar espaço e Enter, você vai ter aqui configurações, ok? Então, uma das configurações que você vai ter no lado do End Device é qual é o endereço dele, do teu End Device, que vai ser de 0 a 3. Você vai dizer, por exemplo, quantos servidores Modbus ele vai conversar. Então, se é 1, se é 2 ou 3, eu posso definir que só tem 2 servidores Modbus. E aqui o que chama a atenção é que o endereço do servidor Modbus, lá no lado do End Device, repito, você pode definir aqui. Ó, eu estou definindo que o endereço do primeiro servidor Modbus pode ser o endereço de 1, 2, 3 e 4. Então, por exemplo, eu estou definindo aqui que o endereço de cada servidor Modbus é 1, 2, 3, 4. Então, em cada um eu vou poder ler 4 registradores. Se eu definir que os endereços dos servidores Modbus são 1, 1, 1, 1, 3, 4, eu posso fazer a leitura de 8 registradores no mesmo servidor Modbus, aí mapeado como endereço 1. Esse é o endereço do End Device e esse é o canal de comunicação que eu vou utilizar. Eu tenho 4 canais de comunicações já definidos, né, distantes entre eles. E aí você seleciona o canal. Então, o canal do servidor tem que ser o mesmo canal do cliente, do concentrador, perdão, tem que ser o mesmo canal do End Device, para que haja a comunicação. E aqui ele te devolve o status, né? Aqui eu tenho um lado, aqui um exemplo de uma comunicação do concentrador. Isso é que o concentrador fica cuspindo, né? Na serial. Então ele está se comunicando nesse momento. Ó, mandou uma mensagem para o ID 3, veio a resposta. Mandou uma mensagem para o ID 0, vai vir a resposta. Mandou uma mensagem para o ID 1, vai vir a resposta. E assim sucessivamente. E aqui eu posso configurar qual que é o endereço do último End Device, certo? Então, o endereço do último device, para ele fazer o scan, se você definir que o endereço do último device é 1, ele vai buscar.
o end device 0 e end device 1. Aqui você pode definir qual que é o ID do concentrador, para que o Laquis consiga enxergar ele, e aquela questão de canais. Tá bom? Então essa é uma ideia geral para vocês. Tem um manualzinho aqui que vocês podem depois dar uma lida, mas essa documentação de vídeo é para te facilitar mais o entendimento. Obrigado, pessoal.